A história oficial brasileira construiu um silêncio fundado na denegação do negro como sujeito. Vivemos sob o signo de uma neurose cultural onde o racismo constitui-se como assintomática por excelência. A consciência oficial apaga a herança africana para sustentar o mito da democracia racial, enquanto a memória guarda as inscrições de uma verdade que a lógica da dominação tenta domesticar. Mas, como diz Lélia Gonzalez, o lixo fala, e aqui ele assume sua própria fala. Eu sou Anitta de Oxóssi, é a gibona da casa. Tenho 73 anos de santo, raspada, catulada. Sou baiana, sou da Bahia. Era filha de santo de uma filha de santo da mãe menininha, mas depois aí, como não deu certo, eu vim. Hoje em dia eu sou filha de santo de Miguel de Ogondoá, lá da Beji. Eu já vi desde criança, meu pai era um bandista, mas eu fui raspada no queto, pequena, através. Eu sou Miguel de Ogum, né? Sacerdote do candomblé de Nação Queto, né? A minha casa é Itapicirica, da Serra, né? E fui iniciado, eu sou baiano, nasci na Bahia, mas eu fui santo aqui em São Paulo, com 22 anos, né? Meu sacerdote era Bira de Omolu, e eu, em 92, eu abri a minha casa. Então, aqui eu plantei minhas entidades, minhas energias, e aqui estou, né? E aqui o intuito é de viver para sempre, até o último dia da minha vida. Eu me formei, eu digo assim, me formei sacerdote com 9 anos de idade, que eu acompanhava a minha mãe, que era baiana, né? A minha mãe não tinha casa aberta, mas ela atendia muita gente, ela rezava muito, ela atendia muita gente, benzia muito povo lá do sul da Bahia, de Itabuna, que eu nasci. Então ela formou muita gente, ajudava muita gente, ela tinha muito conhecimento, ela era de Ançã. Depois que ela veio para São Paulo, que eu achei um sacerdote, porque a gente, da nação, a gente não inicia os próprios filhos, né? Para iniciar certas coisas, a gente procura outro sacerdote que a gente pode confiar para iniciar nossos filhos. Então foi o que aconteceu, que eu me iniciei com o Birajara Santo de Jesus, né, pai Bira de Omolu, que também já faleceu, e agora está eu aqui, né, tocando o meu candomblé, formando a minha comunidade, né, e eu gosto de candomblé, sou formado em enfermagem, estou aposentado, agora só me dedico ao candomblé, né? Olá, sou Rosa Oliveira, conhecida na religião de matriz africana como Yamoro Rosa, de Ançã. Pertenço à casa do Ilhéachão Mocoriana da Meji, do Babalorixá Miguel de Ogum. Meu nome é Rubens Oliveira, e aqui dentro da casa do Ilhéachão Mocoriana da Meji, eu tenho a função de babalaxé, é o cargo que eu tenho aqui dentro. E eu sou filho biológico, né, do pai Miguel. Então foi a casa que eu me criei, né, nasci, me criei, e que eu frequento hoje como espaço religioso também, além de ser a residência do meu pai, né, e que executo as funções aqui de babalaxé. Eu sou a Marília, eu estou fazendo um trabalho final de graduação na FAO sobre patrimonialização de terreiros e eu faço estudo de caso do Leaxé Oxum, que é um terreiro no quadrilátero negro do Bexiga. Basicamente, eu sou macumbeira e eu frequento o terreiro da minha mãe carnal, que é que é mais umbanda, tem um pouco de características do candomblé, mas mais umbanda. Eu acho que eu acabei, desde muito nova, eu acabei frequentando diversos tipos de terreiros e eu me sentia tão acolhida quanto em todos os terreiros
que eu frequentava. Então, eu acho que eu fui no candomblé, geralmente nas festas dos orixás. Eu realmente acredito muito fortemente nos orixás. Na Umbanda, que realmente, geralmente incorporava as falanges, né, as entidades. Realmente converso com todos e acredito realmente em todos. E na Quimbanda, que só vem as de esquerda, eu também me sinto realmente acolhida e eu realmente me sinto parte da religião. Então, eu acho que é por isso que eu me considero macumbeira, porque os terreiros, geralmente, que eu frequentei, eles nunca eram 100% uma coisa só. Um terreiro de Quimbanda puro, um terreiro de Umbanda puro, um terreiro de Umbanda que nunca vinha, quase nunca vinha orixá, ou um terreiro de Candomblé que nunca tinha passe, sabe, consulta. Então, eu acho que isso me fez me chamar de macumbeira, sim. Diferente da tradição que elegeu o negro apenas como objeto de ciência, estas são vozes que se afirmam como sujeitos de conhecimento. São testemunhas que encarnam uma memória ancestral insurgente contra o epistemicídio. No terreiro, o corpo negro deixa de ser o alvo do dispositivo de racialidade para se tornar o lugar da autonomia e da reconstrução da identidade. E o sacerdote hoje no Brasil vive. Já tivemos momento de mais repreensão, né? Fomos muito reprimidos, polícia, outras religiões, né? Que sufocava muita gente. O que falta muito na religião, o pessoal se esconde muito. Eu não sou contra porque houve muita repreensão, apedrejamento de casa de candomblé, né? Mas o que eu digo é que a gente tem que realmente ser visto. Tem que sair com sua roupa caracterizada, entendeu? Outro dia chegou um rapaz aqui, veio aqui fazer uma consulta e eu falei: você gosta do candomblé? Ah, eu gosto do candomblé, já estou uns 30 anos. E por que você deixou o carro lá fora? Põe aqui dentro. Não, mas meu filho está lá e meu filho não aceita isso. Eu digo, eu já quebrei o pau, já falei a verdade, já falei para ele, se você acredita, por que você não conduz a sua família pelo mínimo de respeitar o seu ponto de vista? No fundamental, eu ficava realmente eu ficava com medo de expor a minha religião. Também tinha o ponto de estudar numa escola católica e depois eu fui para uma escola técnica, que, que eu tinha muito mais possibilidade. Mas quando eu entrei na escola técnica, eu me vi diante de diversos movimentos sociais, tipo, o feminismo estava num, como é? Num high, assim, na época. Era de E movimento, 2018, né, que você falou. É. sim, o, o movimento negro. Então, eu fui tendo aproximação com essas pautas e era um momento, assim, de muita raiva guardada dentro de mim por causa da percepção do que aconteceu comigo e eu comecei a entender as coisas que aconteciam. Então, eu realmente estava muito reativa a é, a essas intolerâncias. Então, eu realmente queria me posicionar, assim, como uma forma de estar lutando, assim, contra. Porque eu queria que acabasse, né, a intolerância. E eu falava que não ia acabar, né? Não ia acabar, então, é que não vai acabar. As pessoas têm que me ver do jeito que eu sou, sabe? Eu tava meio nessa onda. Ambientes profissionais e ambientes acadêmicos, eu faço questão de mostrar que eu sou da religião, né, para as pessoas que me conhecem e as pessoas que eu me relaciono nesses espaços, com uma questão, como um movimento de resistência mesmo. Né? Ambientes acadêmicos, eu me formei em uma universidade pública, na universidade aqui de São Paulo, a Unifesp, e por ser um ambiente já um pouco mais receptivo, mais aberto a
a diferentes populações, tanto no quesito religioso quanto no quesito social, tem uma receptividade melhor, mas ambientes profissionais ainda existe bastante resistência. Mas eu faço questão de que as pessoas que eu converso, meus colegas de trabalho, saibam que eu sou de religião de matriz africana, justamente por um movimento de resistência, né? Sinto afastamento, né, de pessoas que não entendem completamente o que isso significa, mas também sinto um movimento de receptividade para aqueles que, mesmo que não são abertos a conhecer pessoas com experiências diferentes, né? Walter Benjamin nos ensina que o narrador transforma a experiência vivida em patrimônio coletivo. No Brasil, a escravidão impôs uma morte simbólica e a privação de uma linhagem. A condição do negro é vivida como a falta real de um objeto simbólico, a brancura. O terreiro atua como narrador da resistência que cura essa lacuna através da rememoração, devolvendo ao sujeito o seu nome e seu lugar na corrente ancestral. Tudo que a gente faz é baseado na tradição passada, geracionalmente, né, das nossas famílias, da nossa família de axé, pessoas que às vezes, né, há 3 ou 4 gerações não falam fluentemente mais o Yorubá, mas a gente vai voltando sempre, buscando nas raízes manter essa coisa o mais fiel possível, porque é uma conexão, né? A nossa conexão com o espiritual acontece independente da gente falar Yorubá ou não, independente do rito acontecer em Yorubá ou não, mas a gente entende dentro da casa de Candomblé que é, tem que manter esse elo ligado, porque é o que nos conecta tanto com o mundo espiritual, mas quanto com a nossa história. E isso, para o espaço do terreiro de Candomblé, é tão importante, estar conectado à história é tão importante quanto estar conectado com o mundo espiritual. A gente tem como dever passar para frente, né, o conhecimento dessa religião tão rica, tão sofrida, que muitos morreram nos navios negreiros, para que hoje nós pudéssemos estar aqui abrindo as portas, falando hoje, eu sou de religião de matriz africana, uma religião que os antepassados trouxeram, tanto sofreram para que hoje a gente estivesse aqui com direito de culto, com direito de voz, de participação. Como eu falei da oralidade, a nossa religião não tem uma Bíblia, né, a seguir. Existem agora muitos antropólogos de 1942 para cá, com Pierre Véget, que difundiu muito a nossa religião, trouxe muita coisa, mas ainda tem muita coisa que não está no livro e nem está publicado na internet. Tem muita coisa ainda, entendeu? E o que a gente tem que tomar cuidado é o achismo, né? Na nossa religião não pode, é oralidade, o que o mais velho falou. Esse negócio de, eu acho que é isso, eu vou fazer, minha casa dá certo eu fazendo assim, tem que tomar muito cuidado, né? Porque a gente sofre, porque às vezes o que é bom deu para você não dá para mim. Então a gente tem que, como é oralidade, a gente tem que sempre perguntar para os mais velhos, sentar para ouvir, para poder no dia, na hora que você levantar para ensinar, você ter bagagem. O racismo, historicamente, impôs o isolamento e o desmantelamento da solidariedade entre negros. Contra essa fragmentação, o terreiro se afirma através da comunalidade, um valor americano fundamental. Para Beatriz Nascimento, o quilombo não é apenas um local físico, mas um modo de organizar a vida coletiva e um território de afetos. No Ilê, que significa casa, reconstrói-se a noção de linhagem e família que foi sequestrada pela escravidão. O pertencimento ao terreiro desarticula a lógica individualista do capital, oferecendo um espaço onde o negro é acolhido como humano pleno e sujeito de direitos. Muitas vezes, os problemas que a população negra passa fora do terreiro, né? Não sempre, eu estou generalizando, né, do meu ponto de vista, mas eu acho que o terreiro é realmente esse espaço de acolhimento para mim e de todos
esses espaços que eu frequentei, eles são espaços de acolhimento, espaços de integração, espaços em que eu vejo pessoas negras conversando, e também tem a possibilidade dessa crença, dessa fé se manifestar nas artes, nas peças de teatro. Falei dos adinkras que tem uns portões. Eu acho isso assim fundamental como um espaço assim de conversa e troca, sabe? É quase um espaço terapêutico, no sentido de eu conseguir me entender através da conversa com pessoas parecidas a mim, da conversa com os guias, sentir a presença dos orixás, que são essas forças da natureza, e que estão aqui também no corpo de pessoas geralmente negras e que vieram, ou brancas, assim, mas que eu associo muito, que são representativos para mim, desses antepassados que vieram em diáspora, sabe? O terreiro é a oportunidade que a gente tem de ver as pessoas negras e a cultura negra não como algo pejorativo, mas uma coisa boa, de fato, sabe? Porque o negro é tudo aquilo de ruim, né? O pejorativo. E o terreiro, ele tem a possibilidade de virar esse pensamento, sabe? Então, eu já cresci na seita do Candomblé, da Umbanda, Quibanda. Então, eu já vi passar muitas coisas, já cuidei de doido. Já chegou gente na ambulância lá em casa, entre a vida e a morte, e eu cuidei, graças a Deus. Aqui de São Paulo, já tirei um cara do UTI, o couro e o osso, que ele é um cara bem alto, mas meu filho trouxe na palma da mão. E graças a Deus ele está aí vivo. E muitas coisas que as pessoas hoje em dia, os jovens de hoje em dia, que entram na seita do Candomblé, já pensam que sabe de muita coisa. Mas não sabe não, filha, não sabe. Sabe por quê? Porque a vida de Candomblé tem de ter ciência, tem de ter sabedoria, tem de ter paciência, principalmente com Iaô, aí tem de ter paciência com os clientes, as pessoas que chegam. Então, eu já cresci nessa vida. Então, para mim, isso é um orgulho imenso na minha vida, que eu tenho, que eu já cresci dentro da seita do Candomblé. E hoje, entrei de cabelo preto e hoje estou de cabelo branco. Então, eu trago isso garrada comigo e não solto. Só solto no dia que Deus quiser e mandar me buscar. Mas assim mesmo, nem eu acho que eu não vou sair, não. Vou continuar olhando todo mundo assim, para ver quem está certo e quem está errado. Então, o Mas Ilê quer dizer que é uma comunidade, né? Toda casa de Candomblé de Axé, que é Ilê, ela é uma comunidade. Ela está aqui com o propósito de acolher, de proteger, de dar uma palavra, de não discriminar. Então, o Ilê significa isso, acolhimento. Assumir a mifricanidade é romper com o ideal do ego branco e a identidade renunciada. O terreiro funciona como quilombo de Beatriz Nascimento, um modo de organizar a vida coletiva que desarticula o dispositivo de racialidade. Praticar esta religião é exercer uma negação prático-sensível, uma resistência concreta que transforma o não ser colonial em sujeito político afrocentrado. muito orgulho, orgulho muito mesmo, porque eu venho trazendo a raiz, meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, todos eram, então eu sinto muito orgulhosa de hoje em dia eu representar eles e dizer aquilo para meus filhos que eu era o que eu sou. E é um orgulho imenso que eu tenho na minha vida de eu botar meu carrego, meu fio, botar a minha roupa. Eu me sinto poderosa, muito orgulhosa. E para lutar com axé, a gente tem de lutar com fé e com coragem. Porque se não for com amor, a gente não vence a batalha. Porque eu sou de Oxóssi e Oxóssi gosta de demanda. Eu me sinto uma pessoa muito importante. Como eu sempre digo, eu nasci
para viver vestida com essa roupa, com a roupa da minha religião. Botar meu colar, meus colares, meu torso, saio na rua com minhas roupas toda paramentada, como manda a minha religião. Eu acho que eu me percebo negra a partir do terreiro, quando eu percebo que esses orixás, guias, entidades, eles também são negros. E eu acho que eu tenho a possibilidade de me ver realmente em uma. Eu tenho a possibilidade de me ver em uma comunidade. E ter um contato com os meus ancestrais e a minha história também. O terreiro rememora o que o poder tentou apagar. Ele prova que a mefricanidade não é apenas passado, mas a contranarrativa que define nossa alma. Como diz o samba citado por Lélia Gonzalez, a resistência negra deixa de ser marginal para virar inscrição no céu da cultura brasileira. Não aceitamos mais o silêncio. Vamos morar no infinito e virar constelação. Aí tem muita coisa, né? Vamos falar de capoeira, né? Que hoje no Brasil, muitas casas de matriz africana tem como ainda rito também capoeira, projetos de capoeira, projetos de língua iorubá, o toque dos atabaques, porque veio de África, né? Toque de atabaque. Hoje você sabe que tem igrejas evangélicas hoje que usam atabaque. O atabaque é de África, é de religião africana. Então, hoje está envolvida aí, né, no mundo, no Brasil e no mundo, né, a nossa cultura Eu afro. vejo isso. Bem, mais extenso, né? Eu sei. Mas eu não vejo isso no candomblé, assim, nos terreiros que eu passei. Eu vejo uma população negra ativa muito forte. Eu não vou falar o terreiro, mas é um terreiro numa zona classe média, uma área, um bairro classe média de São Paulo, que antes de entrar, a mãe de santo branca, nossa, o terreiro tem muita gente branca, eu acho que tem, eu nunca vi um terreiro Que é um terreiro de Umbanda. Isso. E ela fala no começo, então aqui, gente, quem veio para pedir o mal, não peça, porque aqui a gente só faz o bem. E era numa gíria de Pombagira, uma gíria de esquerda. Pombagira Exu, acho. Fizeram junto. Eu tô pensando, nossa, que engraçado. Que engraçado, sabe? Tipo, essa ideia. E, e às vezes ela fala, ela fez uma longa fala antes da gente começar as consultas, etc. E foram umas falas tão engraçadas, sabe? Não sei, sabe? Essas falas um pouco ocidentais, do bem versus do mal, ou da pombagira. Às vezes às vezes tem umas falas sobre Exu, sabe? Acho que um conjunto cultural, né, falando de principalmente música, formas de se expressar, né, na forma da arte, né, na escrita, né? Eu acho que assim, essas coisas que têm muita influência, né, da cultura negra na nossa sociedade hoje, mas eu acho que tem um perigo de, de sofrer um embranquecimento total, né? Coisas que, enquanto elas são da população negra, elas são rejeitadas. Movimentos como capoeira, o movimento religioso do candomblé, né? A parte da música, do samba, e a partir do momento que aquilo começa a ser disseminado para a população geral, principalmente para a população branca, principalmente por essa estranhedade que causa, por ser muito diferente do pensamento ocidental, sofre um embranquecimento e uma descaracterização que é muito perigosa, né? Então, e isso é um ponto que eu considero importante, porque
uma vez que a população brasileira e a população branca absorve alguma coisa que é de origem africana, que é de origem negra, se aquilo sofre um embranquecimento, a gente acaba perdendo o traço, né, a representatividade que aquilo traz, né? A gente vê, principalmente se você acompanhar na internet, movimentos de religiões que são de matriz africana, mas que sofrem um embranquecimento, assim, que você começa a ver aos poucos, e se você dá uma pesquisada, você consegue achar vídeos, por exemplo, de umbandas que começam a aplicar instrumentos musicais mais ocidentais, os cânticos já vão ficando um pouco mais parecidos com os cânticos de igreja, né? E aquilo vai sofrendo um embranquecimento muito aos poucos, até o momento em que não vai conseguir fazer o traço mais, né? Vai deixar de ser uma religião de matriz africana para ser uma coisa, essa coisa mesclada, sem a raiz africana e sem os devidos respeitos às pessoas que desenvolveram aquilo. Isso é importante. Isso é muito importante, principalmente as pessoas que estão estudando hoje em dia. A nação de hoje em dia não entende muito o que é essa parte de candomblé, a raiz africana. Isso é uma coisa muito importante, porque eles estão estudando ali para aprender. Então, eles aprendem e depois vai ensinar os outros. Isso é uma coisa de muita importância na vida, muito mesmo. E cada um que levar isso sem preconceito, a nossa nação vai crescer sem preconceito. Sempre só vai ser alegria, amor e fraternidade para todos.